Como se comunicar em uma entrevista de emprego? Certo. Nos dias de hoje, muitas empresas não fazem mais uma entrevista de emprego convencional. No entanto, ainda assim, a maioria dos lugares continua fazendo uma entrevista convencional, onde você envia o seu currículo, você é selecionado, você vai até a empresa e diante de uma equipe de pessoas ou de uma pessoa da empresa, você faz uma entrevista e através dessa entrevista você vai ser contratado ou não. Vai passar para a próxima etapa ou não. E aí vem a dúvida, como se comunicar em entrevista de emprego? Meu nome é Arthur e eu ensino comunicação, linguagem corporal e oratório. Então eu ensino você a falar, a se portar e a se comportar em público. Como usar o seu corpo ao seu favor, de tal forma que a sua comunicação te leve para o lugar que você deseja. Isso se chama comunicação intencional. Então, como ser intencional em uma entrevista de emprego? A primeira informação que eu quero te entregar é o seguinte. Os seus olhos captam 3 milhões de informações por segundo em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então é muita informação em pouquíssimo tempo, por esse motivo não existe uma segunda oportunidade para uma primeira boa impressão. As pessoas vão te julgar por aquilo que elas veem em você. O cérebro leva até 4 segundos para criar um conceito a respeito de alguém. Então se eu te vejo sujo, eu vou imaginar que tudo que é seu é sujo. Se eu te vejo desleixado, eu vou imaginar que tudo que é seu é desleixado. No entanto, para uma entrevista de emprego, isso se torna ainda mais exclusivo, onde você precisa ser intencional 2 vezes. Ou melhor, 10 vezes mais intencional. Porque essa informação que eu acabei de te entregar, ela serve para o dia a dia. Por exemplo, eu, particularmente, não saio na rua de chinelo, a não ser que eu esteja em uma região litorânea, próxima a uma praia ou próxima a um clube. Caso contrário, eu não faço. Por quê? Porque isso comunica desleixo. Desleixo é algo que eu decidi não mais comunicar. Talvez quando eu era criança não tinha problema sair de chinelo na rua, mas como adulto já não faz uma gota de sentido. Sendo assim, a informação que eu quero entregar para você aqui é sobre uma entrevista de emprego. Como me portar e me comunicar. E aí vem a parte delicada, você precisa ser intencional. O primeiro passo para ser intencional é conhecer o seu estilo. Qual é o seu estilo? Conhecer o seu estilo é saber e conhecer mais sobre você. Se você se conhece, fica mais fácil ser intencional para o lugar que você deseja. Então, conhecer o seu estilo é o primeiro passo. Nós temos alguns estilos, como o estilo elegante, o estilo esportivo e alguns vários outros. Mas a questão é, saber o seu estilo é um passo. Não quer dizer que você precisa ou deve usar o seu estilo para ir até essa entrevista. Por quê? Porque depende. Qual que é a área de atuação da entrevista de emprego que você vai fazer? Porque a coerência das tuas vestes precisam estar de acordo com a vaga a ser preenchida. Se você vai para uma empresa de marketing, por exemplo, é pouco provável que alguém trabalhe lá de terno e gravata ou que alguém deseje ter você trabalhando lá de terno, gravata, costume. Isso para os homens ou para as mulheres, talvez uma roupa muito formal não faz uma gota de sentido. Então uma roupa que seja coerente ao lugar, ao ambiente, ao cargo que você deseja ocupar. Para observar a coerência, você vai observar uma referência. Um lugar que já existe, que você conhece alguém que trabalha lá, ou que você possa pesquisar na internet como se vestem as pessoas que trabalham naquele lugar. E você vai se vestir de forma coerente às pessoas que lá estão. Então, o primeiro passo é ter uma referência. O segundo passo é sobre a sua postura. As grandes empresas contratam mais pela postura do que pelo currículo. Hoje em dia as coisas funcionam assim. Até mesmo porque a formação continua sendo importante e continua sendo imprescindível. No entanto, há diversos cargos onde as pessoas não exigem especificamente uma formação, mas elas exigem uma informação ao seu respeito. Onde as pessoas querem saber, os contratantes, eles querem saber se você tem aptidão para ocupar aquele cargo, ocupar aquela vaga e conseguir desenvolver as tarefas que precisam ser realizadas lá. Para que isso aconteça, você precisa ter convicção. Você precisa ser convicto. Então, comunicar convicção começa com a sua postura. Da mesma forma que eu falei que seus olhos captam 3 milhões de informações por segundo, que a primeira impressão é a que fica de fato, as pessoas vão criar um conceito a seu respeito quando elas te veem, elas vão criar esse conceito não só a respeito das suas vestes, mas também a respeito da sua postura. Então, quando eu falo de postura, eu não falo somente daquela questão básica e fácil que nós costumamos falar sobre estar com a coluna ereta. É uma série de fatores. Então, a minha postura, ela vem até mesmo do meu jeito de andar. Será que a forma como eu ando, como eu caminho, é extremamente desleixado? Será que eu pareço mais os manos da quebrada ao fazer uma entrevista? Ou eu pareço realmente uma pessoa que está interessada no emprego e talvez comunique seriedade?
a maior parte dos cargos vão precisar que você comunique seriedade durante a entrevista, pelo menos. Estou falando para você ser a pessoa mais séria do mundo. Até mesmo porque um sorriso é um sinal de amenizar ataques. Então, um sorriso genuíno é uma excelente alternativa para chegar em qualquer lugar, porque comunica acesso. Você permite que as pessoas acessem você, assim como você provavelmente vai acessar as pessoas também. No entanto, sorrir é diferente de rir. Sorrir é expressar satisfação através dos músculos faciais. Rir é fazer algo semelhante, mas com um ruído característico. Para uma entrevista de emprego, isso não vai ser uma alternativa legal. Então, primeiro passo, as roupas que você vai vestir, você precisa saber o seu estilo e saber o estilo coerente ao cargo que você deseja ocupar, tá? E estar bem vestido é uma alternativa importante, inteligente, imprescindível. Isso não vai se basear na sua opinião, mas você vai fazer uma pesquisa e talvez perguntar a alguém o que a pessoa acha daquela roupa. Por quê? Porque muitas vezes você está emocionalmente envolvido com a pretensão de trabalhar naquele lugar, assim como a roupa que você deseja vestir, talvez você vai se atrapalhar. Então pergunte a alguém e isso vai te ajudar. Sobre a sua postura. Coluna ereta, é claro, né? Ao sentar-se no lugar, certamente você vai sentar. Você não vai ser convocado, chamado para entrevista de emprego e ficar em pé o tempo inteiro. Ao sentar-se lá no lugar, cruzar as pernas é uma alternativa inteligente. Mas cruzar as pernas não para dentro. Sabia que se você está sentado em uma cadeira e você cruza as pernas, por exemplo, você deixa elas cruzadas, só os pés, eu não digo as pernas, só os pés lá embaixo cruzados. E para dentro, eu digo, mais próximo da cadeira, isso comunica introspecção, isso não é uma alternativa legal. Tudo que está atrás do joelho comunica introspecção. Então, não é inteligente que você faça isso. Então, deixe as pernas, os pés, de forma paralela, né, um ao outro. Se for cruzar as pernas, cuidado, para que o seu pé ele não encoste em alguém ou que ele fique muito aparente. Então, não é legal você ficar com o pé muito aparente. Puxa um pouquinho para você, fica mais discreto. Para as mulheres é mais legal fazer isso, né? Independente se estiver de saia ou de calça, cruzar as pernas é uma alternativa inteligente e interessante também, porque comunica cuidado ao sentar. Então, cruzar as pernas sempre vai comunicar cuidado. É pouco provável que você veja uma pessoa sentada de pernas cruzadas, você diga assim, nossa, que comunicação deselegante. É pouco provável. Então, ainda que o estilo que você adote para ir para aquela entrevista não seja o estilo elegante, a sua comunicação de postura e linguagem corporal, ela precisa ser elegante, porque isso vai te ajudar e te ajudar muito. Cabeça ereta, cabeça erguida. Cabeça ereta, na verdade, porque o queixo muito erguido comunica prepotência. Imagina chegar na entrevista com o queixo dessa forma, né? Cabeça muito elevada. E o cabeça muito baixa comunica introspecção, comunica excesso de submissão. Então, um queixo 90 graus. Simples assim. Então, você imagina, você chega num lugar com a coluna ereta, com o queixo 90 graus, você entrega um sorriso ao falar, por exemplo, com as pessoas. Ao chegar no lugar, antes mesmo de falar. Certamente você vai comunicar vitalidade, vai comunicar vigor. Já vai ser mais interessante. Ao andar, ao caminhar, é inteligente que os seus passos não sejam muito apressados, não sejam muito depressa. Para que isso aconteça, é inteligente chegar no horário ou antes do horário, para que você não fique com pressa e não se atrapalhe de forma desnecessária. Então, movimentos lentos, mas não tão lentos. Se for muito lentos, vai dar a sensação de que você é uma pessoa devagar. E provavelmente eles não querem uma pessoa muito devagar para ocupar esse cargo aí. E se forem muito rápidos, comunicar agitação. Parece que você é uma pessoa ansiosa e desgovernada. Imagino também que não seja uma alternativa inteligente para ocupar esse cargo ou essa função. As pessoas que vão contratar, as pessoas de RH, os gerentes, eles vão observar tudo isso. Talvez estejam acostumados a observar esse tipo de coisa ou vão direcionar a atenção para esses detalhes. Porque são esses detalhes que entregam a informação que eles precisam para ocupar aquela vaga. Porque o restante das informações, provavelmente eles já viram no currículo que você enviou. Agora eles querem te conhecer, eles querem ver você, querem ver como você se comporta. Então, se você tem postura, se você chega com a imagem adequada e com a postura adequada, você já ganhou muitos pontos. Provavelmente 50% da chance você já conseguiu suprir, já conseguiu ganhar 50% dos pontos. Agora, a conversa, aquilo que você vai falar com eles, vai definir se essa vaga vai ser sua ou não. E, obviamente, a comparação com algum outro concorrente vai definir se você vai vencer ou não. Mas a comparação com algum outro concorrente, isso não depende de você. Então, naquilo que depende de você, você vai comunicar toda essa elegância. Então, uma postura adequada, uma imagem adequada, tá? E vale ressaltar, ainda que seja estranho falar sobre isso,
os teus pés, os teus calçados precisam estar limpos, tá? Então que os teus calçados estejam limpos, independente da cor deles. Calçados pretos também podem estar sujos, né? Com poeira, com lama, ou seja lá o que for. O calçado precisa estar limpo. É inteligente que o calçado não seja muito gasto, porque, certeza, as pessoas vão olhar para o teu calçado. Aquela expressão de olhar dos pés à cabeça, ela simplesmente funciona. As pessoas vão olhar, de fato, dos pés à cabeça. Outra coisa muito importante, precisa estar bem passado. A sua roupa não pode estar amarrotada. É inteligente que você sempre comunique isso, que a sua roupa jamais esteja amarrotada. Talvez você fale assim, poxa vida, eu entrei nesse vídeo para aprender um pouco sobre como me comunicar no entrevista de emprego e estou escutando muito isso sobre coisas muito práticas e muito, talvez até banais. Pois é, né? É porque esses são erros comuns que as pessoas cometem. Uma roupa amassada, amarrotada ou talvez muito gasta. E isso vai comunicar desleixo e vai trazer a sensação, o conceito que vão criar a seu respeito naqueles 4 segundos que eu falei, vai criar a sensação que você é uma pessoa desleixada e às vezes você nem é. Então, a sua imagem, a sua postura, então começa a sua linguagem corporal. Tem algo que se chama espelhamento. O espelhamento é algo muito interessante. O espelhamento é a pessoa que está fazendo a entrevista com você. Se durante a entrevista você começa a espelhar os movimentos dela, ela vai sentir uma certa conexão contigo. E como é que faz um espelhamento? O espelhamento é basicamente imitar os movimentos que aquela pessoa faz. Isso de forma sutil e cautelosa. Tá? Não precisa ser tão rápido e não precisa ser tão incisivo, porque caso contrário a pessoa vai perceber e vai ficar desconfortável. Então se a pessoa coloca a mão no queixo, eu espero um pouco e devagar eu coloco a mão no queixo também. Se a pessoa coloca as mãos nos braços da cadeira, devagar eu encosto e coloco as mãos no braço da cadeira também. Se ela cruza as pernas, eu cruzo as pernas também. Isso vai trazer uma sensação de conexão e vai parecer, ainda que de forma inconsciente para ela, que eu estou conectado com ela, com aquele assunto e até mesmo com aquela função, com aquela vaga que precisa ser preenchida. Então o espelhamento é uma alternativa interessante de linguagem corporal. Então perceba, eu falei para ti sobre a sua imagem, sobre a sua postura, sobre os teus movimentos, que não sejam tão rápidos, mas também não sejam muito devagar. Sobre cruzar ou não as pernas, vale ressaltar que cruzar os braços é uma alternativa ruim, inadequada, porque cruzar os braços é uma barreira. Então é como se existisse uma barreira entre eu e você que está falando comigo. Então se você no entrevista de emprego você cruza os braços, traz a sensação que você está rejeitando a informação que está sendo entregue pela pessoa que está falando contigo. Isso é ruim. Certamente isso não vai comunicar aquilo que você deseja comunicar conexão. Então vamos para a conexão. O que você mais precisa para comunicar conexão? O seu tronco, a região dos seus órgãos vitais abriga o seu coração. E o seu coração é um órgão interessantíssimo e ele tem uma frequência. E essa frequência de batimentos, ela tem a capacidade de se conectar com a frequência de batimentos da outra pessoa. Ainda que você não precise entender muito sobre isso nesse vídeo, talvez eu faça outro vídeo para explicar um pouco mais, eu quero dizer para você, se você direciona a região do seu tronco para a pessoa com quem você está falando, você provoca essa conexão com essa pessoa. Então direcione o seu tronco para a pessoa com quem você estiver falando. Então se o entrevistador está sentado à sua direita, não fique virado para frente com o seu tronco, incline somente a cabeça para ele. Não, incline o seu tronco para ele, porque isso promove conexão. Isso é importante, ele vai se sentir conectado com você. Olhos nos olhos. Olhar nos olhos é uma necessidade. Quando eu olho nos olhos, eu indico que confio e que sou confiável. Então, olhar nos olhos não é somente uma alternativa, é uma necessidade durante uma conversa, durante um diálogo. Então, falei para você sobre imagem, falei sobre a postura, falei sobre a direção do tronco, a direção dos pés, a velocidade dos movimentos, a velocidade da fala, olhar nos olhos. A direção do tronco, obviamente, para trazer essa conexão. Então, se o entrevistador for homem e você for mulher, sinta-se à vontade para olhar nos olhos. Entre um homem e uma mulher, olhar nos olhos durante todo o diálogo não tem problema algum. Ambos vão ficar confortáveis com isso. Se for entre dois homens, olhar nos olhos durante todo o tempo traz uma representação de afronta, não é legal. Então olha nos olhos, olha para um lado, olha nos olhos, olha para baixo, olha nos olhos, olha para cima. Isso é muito legal, fica muito melhor, tá certo? Olhar nos olhos é uma necessidade. E agora eu quero falar para você sobre a comunicação intrapessoal. A comunicação intrapessoal é aquilo que você comunica com você mesmo. Tem uma frase interessante, que eu não sei de quem é, que diz que aquele louco é aquele que não fala consigo mesmo. Aquele que não fala sozinho, né? Então, qual a comunicação que você entrega para você durante esse dia? Ou melhor, no início desse dia. Então, o que você falou para você no início desse dia? Quando você acordou pela manhã, certamente você já sabia que tinha uma entrevista. Então, nesse momento que você acordou, qual que foi a sua declaração?
Não é uma coisa só de mentalidade ou de pensamento positivo. Isso é fato. A boca fala o que está cheio o coração. E você, através da sua boca, consegue encher o seu coração através de algo que seja realmente interessante ou relevante para você. Você vai comunicar isso e as pessoas vão sentir isso. Isso é um fato, tá? Uma declaração inteligente para você é: eu sou, eu tenho e eu posso. Eu sou o que você é, ou o que você acredita que é. E se aquilo que você acredita está muito ruim, você precisa mudar esse contexto. Você precisa mudar essa declaração. O que você é, ou o que você deseja ser. Eu sou, eu tenho o que você já tem. Porque certamente vai comunicar gratidão. Isso vai trazer leveza durante a entrevista, durante a interação, durante a sua postura. Eu sou, eu tenho, eu posso. O que você pode se relaciona com o futuro. Inclusive que você pode ocupar aquele cargo, você pode ocupar aquela vaga e que você pode ser o melhor naquilo que você faz através daquela entrevista. Que você pode ser o contratado. Isso vai trazer convicção e você vai comunicar essa convicção na tua imagem, na tua postura, isso durante todo o seu dia. Até mesmo quando você for se arrumar para ir para essa entrevista. Lembrando de todas essas informações que eu te entreguei aqui hoje. Isso é a comunicação intrapessoal, que pode mudar o seu jogo durante uma entrevista de emprego. E essa entrevista de emprego pode mudar a sua vida, porque o emprego ele é capaz de mudar a sua vida, né? É aquilo que vai trazer o sustento da sua casa, é aquilo que vai talvez te trazer uma experiência, um currículo ou novas oportunidades, que é, claro, a melhor alternativa de uma nova experiência. Eu tenho certeza que até aqui esse vídeo foi útil para você e eu quero que seja útil para outras pessoas também. Então você possa, primeira coisa, dar o like. Segunda coisa, comente, faça perguntas a respeito e certamente eu vou te responder. Envie para outras pessoas que vão fazer uma entrevista ou que estão pensando em fazer uma entrevista, que querem se comunicar melhor, para que as pessoas possam aprender o que é necessário, então chegar lá e obter êxito nessa entrevista e ocupar esse cargo pretendido, ocupar essa vaga e conseguir se comunicar de uma forma leve, porém altamente intencional. Grande abraço.